Ela entra na sala de audiências com os cabelos cuidadosamente alinhados, o olhar perdido e o rosto de quem ensaia a fragilidade. As câmeras captam cada gesto, cada lágrima, e por um instante, o público acredita estar diante de uma mulher devastada pela culpa. Mas o que ninguém imaginava é que, por trás daquela imagem de inocência, existia uma história brutal, construída sobre manipulação, violência e morte. Hoje, vamos entrar nos bastidores de um caso que escancarou um dos lados mais sombrios da fama moderna. Uma modelo de sucesso, acostumada a viver cercada de luxo e seguidores, se vê acusada de um crime que chocou até os investigadores mais experientes. Ela jura que é a vítima. Diz que apenas se defendeu. Mas o vídeo que foi reproduzido no tribunal contou uma história completamente diferente. Courtney Cleney, conhecida online por milhões como Courtney Taylor, parecia ter conquistado o que muitos sonham: fama, dinheiro e uma vida de glamour em Miami. Aos 26 anos, era o rosto perfeito do sucesso digital. Mas bastou um único dia para que tudo desmoronasse. Naquele apartamento luxuoso no edifício Paraíso, o corpo de Christian Obuncelli, seu namorado, foi encontrado coberto de sangue. O que aconteceu ali dentro se tornaria um dos casos mais controversos e perturbadores dos últimos anos. A princípio, Courtney dizia ter agido em legítima defesa. Segundo ela, o relacionamento havia se tornado instável, marcado por discussões intensas e momentos de agressividade. No dia do crime, afirmou que Christian a teria atacado, e que, em meio ao desespero, ela pegou uma faca para se proteger. Disse que nunca teve intenção de feri-lo, que apenas a lançou, tentando assustá-lo. Era uma narrativa trágica, humana, e funcionou por um tempo. Mas conforme as investigações avançavam, o verniz da versão dela começou a rachar. Os detetives descobriram que Courtney tinha um histórico de explosões violentas, registradas em vídeos, chamadas policiais e até gravações feitas pelo próprio Christian, onde ela o insultava e o agredia fisicamente. Em vez de vítima, a modelo começava a parecer algo bem diferente. Nas redes sociais, porém, a história era outra. Ela continuava a postar fotos, aparecer em festas, receber apoio de fãs que acreditavam em sua inocência. A imagem cuidadosamente construída, a mulher bonita e emocionalmente abalada, funcionava quase como um escudo. Mas a verdade não demora a encontrar rachaduras. No interrogatório gravado poucas horas após o crime, Courtney aparece calma, por vezes até desconectada da gravidade da situação. Fala sobre o que aconteceu de maneira confusa, contraditória. Diz que foi sufocada, que reagiu, que jogou a faca, que tudo foi um acidente. Porém, os investigadores percebem algo. A posição do ferimento em Christian não faz sentido com a versão dela. O golpe era profundo, vindo de cima para baixo, e só poderia ter sido desferido a curta distância. Não havia sinal de luta. Nenhum indício de que a faca tivesse sido arremessada. Mesmo assim, naquele momento, ela parecia acreditar que conseguiria convencer todos. Afinal, sempre conseguiu. Sempre manipulou com charme, lágrimas e um toque calculado de vulnerabilidade. O que Courtney não sabia é que, do lado de fora daquela sala, os investigadores já tinham em mãos algo devastador. Um vídeo, gravado em segredo, mostrava uma cena que desmontava completamente a narrativa de autodefesa. Uma gravação de um dia anterior ao crime, onde ela aparece atacando Christian dentro de um elevador, empurrando, batendo, enquanto ele tenta se afastar sem reagir. A imagem era clara, brutal, impossível de justificar. Ali, diante da câmera, a vítima se transformava em agressora. E o mito da mulher frágil começou a ruir diante dos olhos do público e do tribunal. Mas essa não era a primeira vez que Courtney perdia o controle. Amigos próximos contariam depois que o relacionamento era uma bomba-relógio prestes a explodir, com brigas públicas, ciúmes e um ciclo constante de manipulação e reconciliação. Christian, por sua vez, acreditava que poderia ajudá-la, que ela mudaria com o tempo. Essa fé cega seria o que o colocaria diretamente no caminho da própria destruição. E enquanto as provas se acumulavam, uma pergunta começava a ecoar entre os investigadores, os advogados e o público que acompanhava o caso. Até que ponto Courtney Cleney acreditava realmente em sua própria versão? Era uma estratégia de defesa? Ou uma mente que já não distinguia mais realidade de encenação? E é nesse ponto, quando a fachada de inocência começa a ruir, que a história se torna ainda mais perturbadora, porque o que aconteceu depois do crime revela o quão longe ela estava disposta a ir para continuar interpretando o papel da vítima. Quando a polícia chegou ao apartamento de luxo, o cenário era silencioso e gelado. Christian Obuncelli estava caído no chão da cozinha, ferido de forma fatal.
Courtney, coberta de sangue, chorava e repetia que tinha sido um acidente, que apenas tentará se defender. Ela ligou para a emergência em meio ao pânico, dizendo que o amava, que não sabia o que fazer. As câmeras corporais dos policiais captaram cada segundo daquele momento. E embora suas lágrimas parecessem sinceras, algo em seu comportamento deixava os agentes desconfortáveis. Era como se a tragédia tivesse um roteiro ensaiado. Durante o interrogatório, Courtney manteve a narrativa da autodefesa. Disse que Christian a havia encurralado, que ela pegou uma faca apenas para assustá-lo, e que o golpe fatal teria acontecido quando o objeto foi lançado de forma impulsiva. Mas à medida que descrevia os fatos, as contradições surgiam. Ela afirmava ter sido atacada, mas seu corpo não apresentava sinais de agressão compatíveis com o relato. Falava sobre jogar a faca, mas os peritos sabiam que um arremesso jamais causaria o tipo de ferimento encontrado no peito de Christian. Mesmo assim, Courtney não foi presa imediatamente. As autoridades decidiram investigar mais profundamente, enquanto ela permaneceu em liberdade. E o que ela fez nesse período foi revelador. Enquanto o corpo de Christian ainda estava sendo velado, Courtney foi vista em um bar de Miami, tomando drinks e conversando com amigos. Quando as fotos vieram à tona, o público reagiu com indignação. A mulher que dizia estar traumatizada e devastada parecia levar uma vida normal, como se nada tivesse acontecido. Para a opinião pública, aquele era o primeiro sinal de que algo estava errado. Para os investigadores, era uma confirmação. Nos bastidores, a equipe forense trabalhava em silêncio, analisando a cena do crime, o sangue, a trajetória do golpe, a posição do corpo. Tudo apontava para uma agressão direta, em curta distância. O ferimento tinha uma inclinação descendente, indicando que o agressor estava de pé, acima da vítima, quando a lâmina entrou no corpo. Nada na cena corroborava a versão do acidente, e quando o laudo final foi concluído, não restaram dúvidas. A faca não havia sido lançada. Ela foi cravada. Mesmo diante disso, Courtney agiu com frieza. Deu entrevistas, manteve sua presença nas redes e se apresentou como alguém injustiçada, uma mulher em crise emocional sendo atacada pela mídia. Mas em julho de 2022, sua máscara começou a rachar de vez. Os investigadores, após reunir provas e cruzar testemunhos, descobriram que ela havia deixado a Flórida. Fugiu para o Havaí, alegando que precisava de reabilitação. O local, um centro de luxo, frequentado por celebridades e influenciadores. Ali, Courtney tentava criar uma nova narrativa, a da mulher traumatizada, vítima de um relacionamento abusivo, que buscava se curar de seus fantasmas emocionais. O plano era claro: reconstruir sua imagem antes que a prisão chegasse. Mas o tempo acabou. Em 10 de agosto de 2022, agentes dos US Marshals invadiram o centro de reabilitação e a prenderam. A modelo, antes livre e sorridente, foi algemada e levada de volta para a Flórida. A acusação era clara: homicídio em segundo grau. A notícia se espalhou como fogo. Modelo do OnlyFans presa pelo assassinato do namorado. A manchete dominou os jornais e incendiou as redes. Mas o que viria a seguir seria o golpe final em sua versão dos fatos. Durante a audiência, quando a defesa insistia em dizer que Courtney agira em pânico, o promotor apresentou o vídeo que mudaria tudo. As luzes se apagaram na sala. Na tela, imagens nítidas do elevador do prédio. Courtney aparece furiosa, gritando, empurrando Christian. Em certo momento, ela o agride repetidamente, enquanto ele tenta se proteger e manter distância. Não há reciprocidade. Não há reação violenta dele. É ela quem domina. É ela quem ataca. O silêncio na sala de audiências foi absoluto. Por alguns segundos, ninguém se moveu. O vídeo desmontava completamente a imagem da mulher frágil, perseguida e indefesa. Era o retrato cru de um padrão de comportamento, e mostrava quem realmente exercia o controle e a violência dentro daquela relação. Quando as luzes se acenderam, Courtney chorava. As câmeras captaram seu rosto trêmulo, o olhar vazio. Era a expressão de quem, pela primeira vez, percebia que o jogo havia virado. A partir dali, o tribunal já não julgava apenas um crime. Julgava uma ilusão cuidadosamente construída, uma narrativa que desmoronava diante da evidência inegável. Mas o caso ainda estava longe do fim. Porque, mesmo diante das provas, Courtney e sua defesa ainda tinham uma última cartada, uma estratégia ousada que tentaria inverter completamente o papel de vítima e agressor. Depois da exibição do vídeo no tribunal, não havia mais espaço para ilusões. Courtney Cleney,
A modelo que construiu uma carreira baseada em perfeição e carisma, agora se via diante daquilo que mais temia, a realidade nua e crua. Sua defesa, até então confiante, começou a se desestruturar. O júri assistiu repetidas vezes às imagens do elevador, analisou os áudios gravados por Christian e comparou cada uma das suas versões do crime. Tudo apontava para o mesmo padrão: controle, manipulação e violência. Ainda assim, Courtney tentava sustentar o papel de vítima. Chorava durante as audiências, dizia que amava Christian e que jamais quis machucá-lo. Repetia que sofria de traumas emocionais, que sua mente estava em colapso no momento do crime. Mas cada palavra soava mais como uma peça de atuação do que como uma confissão. E, para muitos, aquele choro já não era de arrependimento. Era o desespero de quem percebe que o poder de manipular acabou. A promotoria apresentou o laudo final da perícia. O golpe que matou Christian exigiu força, proximidade e intenção. O ferimento penetrava o peito em um ângulo descendente, algo impossível para uma faca arremessada. Além disso, o sangue encontrado no chão e na parede mostrava que a vítima provavelmente já estava caída quando o golpe foi desferido. Não houve luta, não houve legítima defesa. A verdade era brutal. Christian foi morto a curta distância, e Courtney mentiu desde o primeiro segundo. Mas o julgamento não parou aí. Quando a acusação revelou as mensagens e vídeos armazenados no celular da própria Courtney, a imagem que ela tentava proteger foi definitivamente destruída. As gravações mostravam discussões onde ela insultava, empurrava e humilhava Christian. Em uma delas, ele tenta acalmá-la, enquanto ela grita, visivelmente alterada. Esses momentos expuseram uma relação desequilibrada, um ciclo de abuso emocional e físico que, no fim, se tornaria fatal. A reação do público foi imediata. A narrativa da influenciadora injustiçada se transformou em um símbolo do perigo de acreditar em aparências. Nas redes sociais, pessoas que antes a defendiam agora exigiam justiça. A hashtag com seu nome se tornou um campo de batalha moral. Uns diziam que ela era fruto de uma cultura que idolatra a beleza e perdoa a violência quando ela vende um rosto bonito. Outros lembravam que, por trás da fama e do dinheiro, sempre houve sinais ignorados. Enquanto isso, no tribunal, Courtney se via encurralada. A juíza, diante das provas, negou qualquer possibilidade de fiança. A promotoria argumentou que ela representava risco de fuga, algo comprovado pela viagem ao Havaí, e que o crime mostrava um padrão de comportamento perigoso. Ao ouvir a decisão, Courtney desabou em prantos, implorando por compaixão. Mas já era tarde demais. Nos meses seguintes, a investigação se aprofundou. Descobriu-se que, após o crime, os pais de Courtney haviam tentado acessar o laptop de Christian para apagar possíveis evidências comprometedoras. Mensagens entre advogados e familiares mostraram tentativas de manipular informações. O caso, que já era trágico, agora envolvia até a família dela em um emaranhado de tentativas de controle e encobrimento. E então veio o momento mais simbólico de todo o processo, quando o promotor, em sua fala final, projetou novamente o vídeo do elevador. A mesma gravação que havia derrubado a defesa se tornou o epitáfio moral do caso. Ele disse, olhando para o júri, não se deixem enganar por aparências. A verdade pode usar um rosto bonito e ainda assim esconder a crueldade mais fria. A sala permaneceu em silêncio. Courtney mantinha os olhos baixos, sem lágrimas, sem expressão. Pela primeira vez, talvez, não havia mais personagem. Só restava a mulher real, despida do glamour e da imagem que a fama lhe deu. O veredito ainda não foi lido, e o julgamento segue, mas uma coisa já está decidida na mente do público: a mentira desmoronou. A modelo que acreditava estar acima das consequências agora vive cercada por grades, aguardando o resultado que pode definir o resto de sua vida. E lá fora, o caso de Courtney Clenay se transformou em um espelho incômodo, uma lembrança de que o mal não tem rosto específico, nem gênero, nem aparência. Porque, no fim, o que essa história escancarou é algo que muitos evitam admitir: as máscaras sociais, de beleza, sucesso ou fama, não apagam a verdade sobre quem somos. E quando a verdade aparece, ela não precisa gritar. Basta um vídeo, basta um olhar, para que toda uma ilusão desabe diante da realidade.